Afinal, como dominar a arte da escrita? Seria ela um talento ou então algo que se alcança com muito esforço e com muito trabalho? Bom, eu acredito firmemente na segunda opção. Eu sou a Tainara, sou professora de língua portuguesa, tenho mestrado e atualmente faço doutorado também na área de letras e hoje eu vim te dar algumas dicas de como escrever melhor. É claro que você não se tornará um escritor apenas por ver esse vídeo, não começará a escrever maravilhosamente bem a partir de amanhã, porém, a partir dessas 10 dicas, tenho certeza que você já terá um bom direcionamento de por onde começar. E vamos lá para a primeira! A primeira dica que eu dou é uma dica muito óbvia, mas às vezes o óbvio precisa ser dito. E muitas vezes as pessoas ignoram essas dicas por serem mais simples, mas às vezes o simples é justamente o que dá certo. Então, sendo assim, a minha primeira sugestão a você é ler bastante, porque a leitura, ela vai nos ajudar de diversas formas, principalmente duas, eu diria. A primeira, é claro, de uma forma mais estrutural, digamos assim, a partir da língua, da gramática. Isso é muito importante para dar credibilidade ao nosso texto. Eu sei que hoje em dia nós temos vários programas do computador que vão detectar erros, como uma palavra que era com 2 S e foi escrita com cedilha, ou então uma palavra que faltou um acento, mas eles não vão te ensinar o que são parônimos, eles não vão te ensinar como usar corretamente uma concordância. Então a leitura ainda ganha nesse aspecto, sim. E em segundo lugar, talvez o mais importante é a questão justamente de te dar um repertório de criatividade, de desenvolver o seu pensamento crítico, de trazer um horizonte muito mais amplo de perspectivas a você. A segunda dica para escrever melhor é ter um caderno de anotações ou então, nesses tempos tão tecnológicos, um espaço, pode ser digital, online, no qual você consiga ali anotar e não perder as suas ideias, porque às vezes as ideias vêm facilmente e também vão facilmente. Easy come, easy go. E é até interessante que às vezes a gente se esforça, a gente gasta um tempão ali lendo, buscando, e a ideia ela vem de uma forma espontânea. Só que, será que é espontânea de verdade? Porque às vezes ela veio naquele momento que você estava distraído, mas ela estava se construindo na sua mente de um outro momento que você estava trabalhando nela. E eu gosto muito de uma frase que é a seguinte: a sorte sempre me encontrou trabalhando. E tudo isso para dizer também que às vezes a gente tem uma ideia legal, mas ela não se encaixa em determinado projeto que estamos escrevendo, não se encaixa naquele trabalho, naquele artigo que estamos fazendo, e aí a gente nem anota. Só que de repente, em outro momento, ela seria ótima e a gente lembra mais ou menos do tema, mas não conseguimos nos recordar de fato do pensamento completo. E aí, se tivéssemos anotado, poderíamos usá-lo. Então é isso, anote. Você não vai perder muita coisa anotando, né? Você vai gastar algum tempinho, mas não vai perder nada. Agora, se você não anota, aí sim você pode perder algo. Pesquise de forma profunda sobre aquilo que você vai escrever. Ninguém consegue escrever bem sobre um tema sem conhecê-lo, tá? Então é por isso que muitas vezes as pessoas vão super mal em redações de concurso, em redações aí de Enem, de vestibulares, por exemplo, mesmo que no dia a dia escrevam bem, porque naquele momento não tinham conhecimento sobre o assunto que acabou caindo como tópico. Mas aí não é o que fazer, né? Porque lá na hora da prova você não pode fazer uma consulta, uma pesquisa, nem nada. Porém, no nosso dia a dia, sim, nós podemos, então façam. E às vezes, numa apresentação oral, você pode até enganar ali quem te ouve e tudo mais, até porque as pessoas naquele momento também não vão ter acesso às informações, vão estar ali só prestando atenção em você, então talvez a tua oratória até engane por determinado tempo, mas o texto escrito, ele não consegue enganar muito bem, porque o texto escrito, ele tem uma durabilidade, a pessoa pode ler o que você escreveu, pode daqui a pouco aprender uma nova informação que vai de contrário com o que você tinha dito, pode refletir sobre a leitura, ler de novo e, sobretudo, pesquisar e ver que aquilo era incoerente. Então, pesquise. Use citações, porque elas fundamentam as suas ideias, as suas opiniões, os seus argumentos. As citações, é claro, citações feitas com base no pensamento de teóricos, de estudiosos da área, elas vão trazer uma solidez para o teu trabalho, vai mostrar que você fez justamente uma pesquisa antes de escrever.
Revisar o texto. Eu sei que muita gente não dá tanta bola assim para essa parte, mas é uma parte fundamental, eu diria. E eu tenho plena consciência disso, de que muita gente, quando termina um trabalho, um artigo, um livro, alguma coisa, só pensa assim, graças a Deus que acabou, tchau, não quero mais ver e tal. Só que a revisão é uma parte muito importante, porque às vezes nós estamos já cansados, cometemos erros de digitação, esquecemos ali de algo, não prestamos atenção e às vezes erramos palavrinhas que nós sabemos. Então erramos por desatenção. E tudo isso vai poder ser corrigido no momento de uma releitura e de uma revisão. E uma dica legal é que você faça a revisão após o seu texto descansar. Como assim? Já vou explicar. Então, quando você está naquele processo de escrita, chega um momento que você não aguenta mais, que você não consegue mais ver nada no teu texto, sabe? Que as coisas estão claras na tua mente sobre aquilo, mas você já não consegue mais passá-las muito bem para o papel. E aí, quando você deixa o seu texto descansar, deixa ele lá uns dias de molho e depois de um tempo você volta, você começa a olhar aquilo novamente como se estivesse lendo pela primeira vez, prestando atenção nos detalhes, nas coisas que já estavam ali passando despercebidas. Número 7. Evite rimas dentro de textos acadêmicos. Essa é bem específica, então se você está vendo esse vídeo porque você está escrevendo algum texto literário, talvez aí num texto mais poético seja legal, mas um texto acadêmico não é nada interessante, porque às vezes as rimas elas vão tirar uma atenção, vão tirar o foco. Por exemplo, primeiramente precisamos falar de um tema que especialmente preocupa os brasileiros de forma surpreendente. Olha só como o texto ficou cansativo. Claro que aqui eu dei uma forçadinha, mas é que eu queria que vocês notassem como as rimas elas são extremamente chatas, principalmente as rimas que terminam com mente. Não é que você não possa usar nenhuma palavra que termine com mente, mas é que o excesso de rimas com esse sufixo é bem irritante. A oitava dica já é bem óbvia também, que é evitar gírias. Então, por mais que nós falemos aí vários nés, daí, entre outras no nosso dia a dia, na escrita isso não é muito interessante, porque há várias situações de uso da linguagem, tá? E aí nós temos que saber como utilizar também a língua no momento de escrita padrão. As variações linguísticas, elas são ótimas, elas são incríveis, principalmente num viés cultural, mas se nós não seguirmos um padrão na escrita, aí vai ficar complicado. E a nossa penúltima dica de hoje é: não seja prolixo. O que é ser uma pessoa prolixa? É aquela pessoa que fala e não diz nada, ou que fala ali em 10 parágrafos o que ela podia ter dito em um. Então isso é muito irritante, cansativo, desinteressante. Então eu acho que a linguagem acadêmica ela tem que ser muito direta, muito sucinta. É claro que às vezes numa linguagem como um texto poético ou outros textos literários, ela pode ser uma linguagem aí com uma abrangência mais subjetiva e tudo mais, mas desde que tenha uma qualidade, né? Não ficar falando apenas para gastar linhas. E por último, mas não menos importante, uma dica mais moderna: evitar o queísmo. O que é queísmo? É basicamente o uso excessivo do que. Vou ler um exemplo aqui para vocês. É preciso que o aluno saiba que precisa ler para que saiba escrever sobre o que desejar. Olha só quantos ques nós temos aqui. Não fica extremamente cansativo? Pois é. E por algum motivo nós temos aí esse costume de usar o que em excesso. Então aqui já fica a dica de evitar de reler o seu texto e ver se não pode tirar ali um ou outro que pelo menos. E é isso, espero que vocês tenham gostado dessas 10 dicas de hoje. Caso tenham gostado, não se esqueçam de curtir o vídeo e de se inscrever no canal se forem novos por aqui.